Que a graça e a paz esteja com todos nós, esteja com você, amado do Senhor e amada do Senhor Jesus. Eu gostaria desde já trazer para nós a meditação do Salmo 40, um salmo conhecido por muitos de nós, o Salmo do rei Davi, e diz assim o versículo 17 do Salmo 40: Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Que Deus, por sua graça, nos aplique ao coração a sua bendita palavra. Vamos ainda orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta hora, Senhor, queremos pedir a tua bênção para meditar na sua palavra e que ela encontre guarida em nosso coração, refrigerando a nossa alma, fortalecendo o nosso íntimo com a tua palavra. Abençoe o teu povo que há de ouvir essa mensagem, os amigos também que há de ouvir essa mensagem, sabendo que somente no Senhor temos poderoso refúgio, nós temos refúgio, nós podemos nos refugiar no Senhor em oração, em meditação da sua palavra, o que iremos fazer agora mediante a sua direção, Senhor. Nós oramos em teu nome, Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. O versículo 1 do Salmo 41 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que maravilha saber que temos um Deus maravilhoso, um Deus benigno, um Deus compassivo, um Deus de graça, um Deus de amor, que está atento à oração do seu povo, do seu servo, da sua serva. Davi diz: espere com paciência. É uma graça que nós precisamos da parte de Deus, uma graça que precisamos da parte de esperar com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim. Olha que maravilha, Deus se inclinando para nós, Deus se voltando o seu olhar de graça, de misericórdia, porque ele é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, aquele que manifesta o seu amor leal. O seu amor leal está voltado ao pacto que ele fez com o homem, né? Que ele fez com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? O pacto, o Deus da aliança, aquele que não pode mentir. A palavra de Deus fala: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então Deus, por conta do seu amor leal, ele se inclina em favor dos seus servos. Ele vem em favor dos seus servos, socorrendo os seus servos. Pois bem, eu gostaria de trazer o tema da nossa pregação. As adversidades não são obstáculos para a ação bondosa de Deus. Não são obstáculos, nada impede a ação soberana de Deus. Nada impede que ele haja em favor de seu povo. Nada impede que ele se incline em favor, em socorro do seu povo, né? E Deus é gracioso. O salmista diz, em alguma parte: ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, há muito já nos teria engolidos vivos. Então veja, meus queridos, Deus está com o seu povo. Deus está com a aliagem do justo. Então Deus não vai deixar que a situação adversa engula o seu povo. De maneira alguma. Primeiro que o povo de Deus, o crente, a alma do crente está guardada pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Então, as adversidades não são obstáculos para impedir que o amor, a bondade leal de Deus seja impedida por elas. Não, de maneira alguma. Os obstáculos não são impedimentos para Deus agir em favor do seu povo, agir de maneira bondosa, uma ação de amor socorrendo o seu povo. Davi disse: o Senhor se inclinou para mim e ouviu as minhas preces. Saiba, Deus tem se inclinado para o seu povo. Deus tem se inclinado para mim e para você. Neste salmo nós temos duas razões para que possamos estar firmes nesse momento, firmes, independente do momento que passemos. O salmo nos apresenta duas realidades gloriosas da parte de Deus.
O rei Davi está clamando por socorro. Só pode clamar por socorro aquele que está em face do perigo, né, do infortúnio da vida. E nós, nesta época, precisamos orar ao Senhor com confiança, saber que Ele está no controle e no comando de todas as coisas, que a nossa vida está nas mãos poderosas de Deus. A sua vida está nas mãos poderosas de Deus, está aos cuidados de Deus. Então, se estamos passando algum tipo de dificuldade, de problemas, saiba, Deus está guardando a sua alma, né? Deus está guardando a sua alma. O rei Davi reconhece ser pobre e necessitado, né? Assim é todo peregrino em Cristo nesta terra. Todo peregrino em Cristo é um pobre e necessitado, porque nós somos seres frágeis. E por conta disso, o Deus de amor, o Deus do pacto, o Deus da aliança, o Deus que não pode mentir, vem socorrer-nos. Ora, que Deus envie seu socorro dos seus altos céus, seu santo céu, como está escrito. Deus envie socorro dos seus altos céus a você e a mim. E Jesus nos diz: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ora, Davi diz: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. E nós veremos de que maneira o Senhor cuida de nós. Então, Jesus diz: aquele que é pobre de espírito é um bem-aventurado, né? Aquele que reconhece que não pode nada de si mesmo e que nós não vencemos as nossas batalhas pelo braço, da força do nosso braço, da nossa carne, mas vencemos pelo poder de Deus, quando nos humilhamos e buscamos a Jesus. E Jesus diz: bem-aventurado são os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Olha, o reino dos céus é para os humildes, é para aqueles que reconhecem que de si mesmo não pode nada, mas que em Jesus ele pode tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Se aqui sofremos alguma necessidade, lá no céu nunca mais passaremos apertos nem necessidade. Se aqui choramos, lá no céu nossos olhos serão enxugados, não existirá lágrima, pranto, dor. Se aqui os nossos corpos são corrompidos exteriormente, lá no céu nós teremos um corpo incorruptível, nós teremos um corpo imortal. Que coisa maravilhosa é saber que Deus tem essas promessas para nós na sua bendita palavra. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Ah, que maravilha saber que nós teremos um corpo imortal, um corpo incorruptível, livre de doenças, livre de dores, de angústia, livre, porque nós já estaremos no céu com Cristo. Tenhamos, meus irmãos, confiança, tenhamos consciência viva em Deus, nesse amor leal de Deus. Deus me ama, Deus o ama. A prova que Ele nos ama é que Ele enviou Jesus ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, tenhamos a consciência viva em não contemplar apenas os infortúnios da vida, né? Nós somos tendenciosos a ficar mirando coisas triviais da vida, os infortúnios da vida, os problemas da vida. Não, tira os olhos dos problemas. Olha para Deus, lembra, né? Davi diz: sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Lembre-se disso, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós, e é isso que a nossa mente e nosso coração precisa ser alimentado. Porém o Senhor cuida de mim. Mesmo na adversidade, Deus está cuidando de seu povo, está cuidando de você. E como Ele faz isto? Ele faz isso de duas maneiras. Ele diz: tu és o meu amparo e o meu libertador. Deus é o nosso amparo. Deus é aquele que ampara, Deus é aquele que sustenta. E Davi estava sendo amparado, sustentado pelo poder de Deus. A mesma coisa acontece com cada servo e com cada serva. Deus é seu amparo e Deus é o seu libertador. Deus é o seu amparo. No seu amparo Deus concede a sua graça, o seu poder, a sua confiança. No seu amparo Deus concede esperança,
paz interior, a paz que o mundo não conhece e não pode receber. Mas a paz, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos la dou, não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o coração e nem se atemorize. Que maravilha, nós sabemos que nós temos paz. Você tem paz porque em vós repousa a unção do Santo. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Então, é dessa forma que Deus ampara e socorre o seu povo. Deus cuida, né, do interior do homem, concedendo a sua graça, o seu refrigério, o seu poder, né? E ao coração agitado ele diz, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, crede em Deus, crede também em mim, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Ora, existe um lugar maravilhoso, um lugar bendito, um lugar glorioso, o céu, a morada eterna dos santos. Que lugar maravilhoso, a Nova Jerusalém. Imagina a Nova Jerusalém, você já pensou? Ruas de ouro, como é, mar de cristal, que coisa gloriosa. Então Deus não só socorre, né, cuida de Davi, amparando Davi, mas Deus estava cuidando de Davi, sendo seu próprio libertador. Deus é o libertador do seu povo. Então Deus estava libertando Davi daquela situação, concedendo graça, socorro a Davi, né? Ele diz, o Senhor, porém, cuida de mim. De que maneira? Nos sendo nosso libertador. Ora, irmãos, o Senhor é o nosso libertador. Jesus diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade é algo maravilhoso, maravilhosa a liberdade. Disse uma vez o rei Davi, tira-me do cárcere. E às vezes, em algumas situações, ficamos como no cárcere. Mas quando clamamos o Senhor se inclina para nós e ouve a nossa oração e nos livra dos cárceres, das angústias. Então Deus é o nosso libertador. O Senhor já nos libertou do pecado, da justiça e do juízo e da condenação eterna. Então, nós devemos entender que a liberdade ela é muito abrangente. A liberdade não de uma situação real, física, de alguma situação de patologia como essa do Covid, uma libertação, um livramento, mas a própria libertação da alma, né? A alma do homem está cativa, né? Está cativa ao pecado, aqueles que não têm Cristo. Então Deus é o grande libertador, aquele que liberta do pecado. Deus liberta do pecado. Ele é o autor de toda angústia, o pecado. Então veja, Davi diz, o Senhor está comigo porque Ele é o meu libertador e Ele é o meu amparo. Simão, quando viu Jesus ser pego nos braços, ele disse, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todo o povo de Israel, bem como os gentios. Ele viu Jesus, ele viu o bebê Jesus, e quando viu Jesus, diz, agora eu posso te despedir em paz. Pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação, já viram a tua providência. Então veja, é a mesma coisa que o rei Davi está dizendo. Sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, me amparando e me libertando das minhas angústias. É em Jesus que nossas angústias são libertadas, são tiradas. Que maravilha! A alma liberta do pecado é uma alma feliz, é uma alma feliz, é uma alma que recebe de Deus toda a alegria do Espírito. Então, isso acontece pelo poder de Deus. Que você possa clamar a Deus como o rei Davi. Clama ao Senhor e Ele do seu santo templo me responde. Que possamos clamar. Deus está conosco, Deus está com você, Deus está com a sua igreja, Deus está com cada um dos seus servos e não ignora nenhum dos seus apertos. Então Deus está cuidando de mim e de você, nos amparando, concedendo graça, poder, refrigério, né? Alento, né? Encorajamento e nos libertando das nossas angústias. Clamemos ao Senhor, Ele é todo poderoso para nos
libertar de toda angústia. Davi diz, esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim. Oh, que Deus se incline para nós, que Deus se incline para você, e ele te ouça, e ele te responda. Que Deus te abençoe. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Que Deus, por sua graça, nos abençoe. Vamos ainda orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça, porque tu és o Deus que cuida de nós. Davi diz, sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Senhor, cuida de nós, cuida desta alma aflita, cuida desta alma angustiada, cuida, Senhor, desta alma tristonha, liberta, Jesus. Tu diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livra, liberta essa pessoa, liberta, Senhor, liberta em nome de Jesus de seus cárceres, liberta das suas angústias, liberta do pecado. Ó Senhor, revela-se essa pessoa. Ó Deus, que essa pessoa grace do teu amor, que ela seja agraciada com o teu amor, com o teu cuidado. Deus Todo-Poderoso, que ela tenha uma experiência real e viva com o Senhor, uma experiência real e viva com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que nos sustenta e nos guarda. Pai, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Oramos assim com ação de graças e com perdão dos pecados. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.